Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência, sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o assunto é saúde. Vamos falar de câncer de próstata e para isso estamos recebendo aqui em formato virtual o Dr. Aguinaldo Nardi. Ele é urologista e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, também professor de medicina da USP aqui em Bauru. Professor, muito obrigado, doutor, muito obrigado pela sua presença e ter aceitado o convite para estar aqui com a gente. Muito obrigado, André. Eu que agradeço o convite. A gente sabe, né, doutor, que novembro é aquele mês voltado para a gente falar bastante desse tema, que é o câncer de próstata, para entender um pouquinho o que é a próstata, e principalmente porque o homem tem muito preconceito, existe um tabu ainda na sociedade brasileira, em que o homem tem aquele tabu de não procurar ao médico, não só para a próstata, mas Uhum. para todas as doenças, parece que o homem é aquele, ele é resistente ao médico, mas principalmente para a próstata, porque é algo mais íntimo, né? E isso acaba virando um tabu um pouco maior. Eu queria que o senhor falasse para a gente como é que é a questão o que esse tabu, o que essa falta de procura ao médico pode causar para um paciente que tem aí o risco de ter o câncer de próstata. É assim, é muito importante essa pergunta, e eu queria começar aqui parabenizando as mulheres, né? As mulheres souberam reconhecer a sua fragilidade, souberam se compor socialmente. Haja vista que até existe a Secretaria Especial da Mulher, que é independente do Ministério da Saúde, ou seja, fizeram campanhas de prevenção do câncer de útero, que diminuiu muito fortemente o número de câncer de útero no Brasil. E o Outubro Rosa é um exemplo de campanha, né? Já bem consolidada, tá? E diferente dos homens, né, André? Sim, o homem vive 7,6 anos menos que as mulheres. De cada 5 mortes no Brasil, 3 são de homens. Ou seja, o homem se acha indestrutível, ele se acha invencível, ele acha que nada de ruim pode acontecer com ele. E não vai acontecer. E tem aquele sentimento de, se eu não estou sentindo nada, por que eu vou procurar? Por que eu vou procurar coceira? Né? Não adianta. Então, esse preconceito que existe do homem em relação a ir ao médico, a procurar cuidar de si mesmo, é muito forte, muito enraizado. E a comparação com as mulheres é muito simples de ver que nós morremos muito mais e a gente vive muito menos. Muito bem, para a gente entrar mais agora especificamente no assunto, o que é a próstata, doutor? Qual é esse órgão que tanto é falado no mês de novembro? Explica um pouquinho para a gente. Tá? A próstata é uma glândula que fica localizada na saída da bexiga. Então, o canal da urina passa no meio da próstata. E a próstata cresce. A próstata, ela não para de crescer. Aliás, só ressaltar, tem 3 coisas que crescem na vida inteira do homem. É a orelha, o nariz e a próstata. O resto tudo diminui. Então, a próstata crescendo, ela vai estrangular o canal da urina e vai provocar dificuldade para urinar. Vai ter dificuldade, o fluxo da urina vai ser fino, fraco, começa a levantar à noite. Esses são os sintomas do que a gente chama de hiperplasia benigna da próstata, que é um tumor benigno e que ele acontece em todos os homens depois dos 40 anos de idade e não para de crescer. O outro problema da próstata é o câncer de próstata, a qual a gente está se referindo aqui agora. Então, 1 em cada 6 homens terá câncer de próstata durante a sua vida. Hoje no Brasil existe 15 mil mortes por ano por câncer de próstata, o que é semelhante à mortalidade por câncer de mama na mulher. Né? Então, veja, morrem 15 mil homens de câncer de próstata, morrem 15 mil homens de câncer de mama. As mulheres se organizam muito mais, o Outubro Rosa é um sucesso, as mulheres aprendem a se palpar, tem orientação para procurar a unidade básica, para fazer um atendimento e tal. Quantos homens não querem nem saber? Não vamos saber de nada, não vamos procurar o que a gente não sente. O único detalhe é que o câncer de próstata, na fase inicial, não tem sintoma. Então, o que que o homem sente? Eles acharam que era sangramento na urina, que era dor para urinar, que é dor nas costas. Tudo isso pode acontecer numa fase adiantada da doença.
Mas na fase inicial mesmo, que é onde a gente quer descobrir, não tem sintoma. E como é que surge o câncer? O senhor falou que todos os homens têm um aumento o aumento natural da próstata, correto? Como é que Isso. surge o câncer? Existe algum fator de risco? O que pode, alimentação, estilo de vida, o que pode proporcionar esse câncer a um homem? Existem esses fatores, doutor? Tá, então, existem os fatores, por exemplo, como cigarro, vida sedentária, má alimentação, alcoolismo, tabagismo, né, como eu já falei. Enfim, homens que não se cuidam vão ter esse tipo de problema. Então, pode ter câncer em qualquer lugar. Não é específico da próstata, né? Pode ter câncer em qualquer lugar. O câncer, o cigarro está reconhecidamente afetado em várias situações, vários tipos de câncer, né? Desde o pulmão até a bexiga. Então, na próstata, nós não temos um fator como esse, mas a gente sabe que a ingestão de carne vermelha em excesso é um dos fatores de risco para o câncer de próstata. E alimentação pobre em grãos também é outro fator de risco. Agora, nós temos 3 grupos de pacientes que são reconhecidamente como fator de risco. São os homens que têm antecedentes familiares, ou seja, aqueles que têm pai, avô ou tios com câncer de próstata, têm até 8 vezes mais chance de ter câncer de próstata. O outro grupo que tem fator de risco são os pacientes que têm cor de pele negra, porque é sabido que nessa população a chance de ter câncer é maior. E também os pacientes obesos. Pacientes obesos têm câncer mais agressivo, o que leva a uma morbidade mais alta nesse grupo de pacientes. Então, esse é o grupo que deve fazer exame rotineiramente, uma vez por ano, após os 45 anos de idade. É o grupo que tem fator de risco. É aí que a gente vai chegar agora, né, doutor? Como é que faz para detectar o câncer de próstata? O senhor citou bastante das mulheres aqui, e realmente é um exemplo para os homens. Mês passado a gente conversou aqui com um médico também, mastologista, e as mulheres fazem o autoexame, mesmo assim, às vezes também não consegue detectar, é preciso um acompanhamento médico sempre. Mas no caso dos homens, como é que é detectado o câncer de próstata? Existe algum sintoma que o homem pode notar? O senhor falou que os sintomas são tardios, né? Mas como que ele vai para o médico, então? A Então, partir de qual idade também? Acho que isso é interessante a gente falar. isso. Infelizmente, o câncer de próstata podia dar um sinal para a gente, né, André? Falar, olha, opa, está acontecendo isso aí, estou tendo sangue na urina, estou tendo dor, mas não tem nenhum desses sintomas. Então, é determinado que os homens após os 50 anos de idade devem procurar o seu urologista ou o seu médico para que ele faça um projeto de acompanhamento. Pode ser anual, pode ser bianual, enfim, para cada tipo de homem e para cada exame realizado, é feito uma padronização do acompanhamento que aquele homem deve ter. Então, o mais importante é isso: como não tem sintoma, tem que ir ao médico. O fator de risco, aquele grupo que eu falei, homens com cor de pele negra, homens com peso aumentado e homens principalmente com antecedentes familiares, esses devem começar aos 45 anos de idade. Então, essa é a determinação da Sociedade Brasileira de Urologia. Existe alguma forma de prevenção para essa doença, a não ser a detecção precoce? Então, infelizmente não, mas nós sabemos que bons hábitos de vida favorecem que a gente tenha uma vida melhor, né? Consequentemente, não teremos câncer, né? Ou teremos uma oportunidade menor de ter câncer quando a gente tem uma vida saudável, com exercício físico, com boa alimentação, bom sono e evitando principalmente o tabagismo e o álcool em excesso. O senhor falou de fazer um plano de acompanhamento do paciente, dependendo do histórico familiar, de outras questões, mas Uhum. como é que é detectado? A gente sabe que o Tá. Novembro Azul veio, inclusive, para desmistificar o exame do toque retal. Sim. Esse é o grande problema dos homens, doutor, na sua experiência, é isso que afasta os homens do consultório do urologista? Nós fizemos uma campanha, uma pesquisa no ano de 2009, na qual
entrevistamos mais de 2.000 homens em 9 capitais do Brasil, e realmente o preconceito é o que afasta o homem do médico, por causa do toque retal. Então, o toque retal é um exame rápido, ele é indolor, ele não fere a masculinidade de ninguém. Mas o homem latino tem esse preconceito enraizado, não é? O outro preconceito que existe é aquele: eu não estou sentindo nada, por que eu vou querer descobrir alguma coisa? E aí a gente perde a oportunidade de diminuir aquele índice que eu falei de 15.000 mortes por ano no Brasil. Acho que é até Então, importante explicar, doutor, por que que é necessário o exame de toque? Por que que o médico sim, precisa ter esse contato com o paciente? tá. Eu queria te ressaltar, porque se você for no otorrinolaringologista, o médico vai examinar o olho, o nariz e a garganta, né? Então, no urologista é a mesma coisa. A próstata, ela fica situada na saída da bexiga e próxima, colada no reto. Então, se o médico consegue detectar câncer de próstata numa fase muito inicial, palpando a próstata, que tem a mesma densidade do nariz. Então, quando você passar o dedo pelo nariz, se você tiver uma espinha de 2 milímetros, você vai sentir. Assim mesmo, o médico consegue sentir tumores muito pequenos quando faz o toque retal, que é feito através do ânus. Isso que afugenta os homens de uma maneira geral no consultório. Muito bem. Então, aí, como o doutor falou, eu vou frisar aqui, até pela importância da fala dele. Acho que foi mais didático do que possível, mas são alguns segundos que podem, inclusive, alongar a sua vida. Se tiver alguma coisa detectada Perfeitamente. no início, é muito mais fácil de tratar, muito menos dolorido para você, para sua família, porque a gente sabe que qualquer tipo de câncer é algo muito ruim de lidar. Mas quando é tratado no início, as chances de cura, as chances de restabelecimento são maiores. Agora, detectou lá um tumor, doutor. Tem lá algo como se fosse uma espinha com mais de 2 centímetros. O que que o médico faz? Qual que é o procedimento a partir daí? Ou seja, como é que é o tratamento do câncer de próstata? Tá. Depois do toque retal, o médico sempre pede o PSA. O PSA é um exame de sangue. É uma proteína que é produzida pela célula da próstata. Então, se o PSA tiver aumentado, é outro risco para o paciente também. Infelizmente, esse PSA aumentado não é igual a ter câncer de próstata. O PSA pode estar aumentado por outros motivos. Então, ele nunca deve ser feito sozinho, isolado. Deve sempre ser acompanhado do toque retal. E aí fez-se o diagnóstico através de uma biópsia que o médico sugere, e nessa biópsia confirmou o câncer de próstata, nós vamos tratar o paciente. E isso é muito bacana de poder falar que os avanços tecnológicos são gigantes nesse momento, com a terapia robótica. O uso do robô propicia uma cirurgia menos invasiva, né? E muito mais precisa do que a gente tem do que a cirurgia aberta ou a laparoscópica. Então, o robô veio para ajudar muito esses homens com diminuição dos efeitos colaterais da cirurgia, assim como a impotência que pode ocorrer ainda depois da cirurgia, ou a incontinência urinária, que é um sintoma pior, que atrapalha muito a qualidade de vida. Hoje em dia, com a cirurgia robótica, a gente tem números muito menores do que isso. E quais são as chances de cura, doutor? Então, 95% de chance de cura quando esse tumor está localizado dentro da próstata. Então, vê, a gente fica triste quando recebe um paciente que tem uma doença avançada, porque ele já perdeu a chance de ficar curado. Apesar dele poder ter tratamento, isso também é um outro avanço, André, que veio, que está muito assim, muito enraizado hoje no nosso arsenal de terapia, são drogas novas para tratar aqueles pacientes que têm câncer avançado. Ou seja, o homem não pode ter medo de descobrir um câncer. Se ele tiver precocemente o câncer, ótimo, ele pode ficar curado em 95% das vezes. Mesmo se o câncer tiver avançado, ele tem tratamento. E quanto antes tratar, melhor. Ou seja, mais qualidade de vida, não é? E menos efeitos colaterais dos tratamentos, em todas as fases do câncer.
Qual que é a relação, doutor? A gente já está caminhando para o final aqui, mas qual que é a relação da próstata com o sexo do homem? O senhor falou aí da impotência, que também é uma outra coisa que o senhor falou, o homem tem medo de descobrir o câncer, que deveria ser o contrário, tem que ter medo de não conseguir detectar no começo, né? Mas o medo traz a questão da incontinência urinária, a questão da impotência sexual. Qual é a relação da próstata com a impotência sexual e como isso pode ser contornado, doutor, depois do tratamento? Sim, sim, sim. É, os nervos que vão até o pênis e são responsáveis pela ereção, eles passam colados na próstata. Então, durante a cirurgia, a gente disseca esses nervos. E aí que entra o robô. O robô enxerga 10 vezes mais em 3 dimensões. Ou seja, e os movimentos são muito precisos. Então, nós conseguimos preservar mais esse feixe vasculonervoso que tá indo para o pênis, mas ele passa coladinho na próstata. Esse é o grande problema. Por isso que o homem pode ter impotência. E mesmo assim também existem outras técnicas. Até lá atrás, quando ainda não existia tanta tecnologia, era possível, através de prótese e outras coisas, o homem continuar sua vida sexual. Ou seja, a gente está dizendo aqui que jamais um homem deve escolher, eu não quero fazer o meu tratamento porque eu quero continuar tendo minha atividade sexual. Isso jamais, né, doutor? Jamais, jamais, porque, veja bem, 90% dos homens que ficam impotentes, e esses hoje em dia, como eu falei aí com a cirurgia robótica, está em torno de 15 a 18% no máximo, é, tem possibilidade de tratar, seja por via oral, seja por injeção intracavernosa, que é uma injeçãozinha que aplica no pênis, ou pela prótese peniana. Eu costumo brincar com os meus pacientes, André, dizendo o seguinte: as mulheres põem prótese no seio, até na nádega, né? E o homem tem uma restrição grande, o homem que ficou impotente tem uma restrição grande a colocar uma prótese, que é uma estrutura muito fininha que a gente coloca no corpo do pênis do homem. Enfim, como você mesmo falou, eu vou voltar a reforçar essa ideia que o homem não deve ter medo disso, não deve que esses fatos isolem ele de uma cura, porque é a vida, é a vida. Nós podemos viver muito mais e bem se a gente descobrir as doenças no início. Tá certo, doutor. Acho que foi muito esclarecedor e espero que os homens que estão nos acompanhando, as mulheres também possam trazer essa informação para os homens que estão no seu círculo de convivência, para que procure o urologista, tanto nos planos de saúde quanto na rede pública de saúde, para que o quanto antes for detectado, o tratamento seja mais tranquilo. É claro que sempre que é detectado um câncer, acho que a vida do paciente ali tem uma reviravolta, pelo menos momentânea. Mas quanto antes isso for detectado, essa reviravolta pode ser menor. Então, quero agradecer demais o doutor Aguinaldo Nardi, que falou com a gente aqui, dividiu um pouquinho sua experiência. Muito obrigado, viu, doutor, de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, André, estou à disposição de vocês. Muito obrigado ao doutor Aguinaldo e você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.